Boa noite. Boa noite. Novo ato do MPL causa transtorno na Avenida Paulista. Mais cedo ainda na capital, o presidente Dilma Rousseff anuncia recursos para o metrô e para combate à enchente. E Príncipe Harry visita a região da Cracolândia. STF libera trabalho externo de Delúbio Soares e de outros 3 condenados do mensalão petista. Na Copa do Mundo agora é mata-mata. 16 seleções estão nas oitavas de final. E a seleção brasileira já está em Belo Horizonte, local da partida contra o Chile no sábado. Ato promovido pelo Movimento Passe Livre causa transtornos na Avenida Paulista. A via chegou a ficar interditada pelos manifestantes. Cerca de 300 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, protestavam contra a prisão do professor Rafael Marques e do estudante Fábio Idec, detidos durante o protesto da última segunda-feira. Por volta das 7 da noite, o grupo bloqueou o tráfego na Avenida Paulista no sentido da Consolação. Tropa de choque, tropa montada e viaturas da Polícia Militar acompanharam o ato. Como é que tá o trânsito? Tá bem ruim. Vai ter que virar aqui na Paulista, como é que fica? Pegar a direita e traçar um outro itinerário. Tá horrível, não tem jeito, é fazer o quê? São Paulo é isso daí, né? Tem que aguentar, né? Vai fazer o quê? O cruzamento da Alameda Casa Branca com a Paulista foi bloqueado. Durante o ato pacífico, houve encenação e futebol em frente ao cordão da Polícia Militar. A manifestação acontece a cerca de 3 quadras daqui de onde a gente está, ali perto do MASP. Mas já aqui na altura da Alameda Campinas, a CET fez um bloqueio e um desvio. O que acontece é que o trânsito, que é bem carregado aqui na avenida nesse horário, ficou completamente travado no sentido da Consolação. Os protestos já acontecem há 1 ano na cidade e a maioria das vezes as concentrações são organizadas na Avenida Paulista. O que o senhor acha dessas interdições por causa de protestos? Atrapalha a gente, né? A gente que trabalha, depende disso aqui, atrapalha, né? Eu não sou contra a manifestação, tá? Eu acho só a favor. Só que da forma que está empatando o trânsito é complicado, né? O grupo dispersou por volta das 8h40 da noite, quando a via foi liberada. E a Justiça decidiu nesta quinta-feira que Rafael Marques e Fábio Idec vão continuar detidos. O magistrado acatou o pedido do Ministério Público e converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas. Com isso, a dupla pode permanecer presa até o julgamento ou até que um recurso seja apreciado. O professor e o estudante estão detidos desde segunda-feira após um ato contra a Copa do Mundo. Eles foram indiciados por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, incitação à violência, resistência e desobediência. A seguir, Príncipe Harry visita a Cracolândia, no centro de São Paulo. Na Copa do Mundo, os jogos desta quinta-feira. E na seleção brasileira, Felipão põe Fernandinho para treinar no lugar de Paulinho. Em visita ao Brasil, o príncipe Harry passou hoje por São Paulo. Ele esteve na Cracolândia. Ruas da região foram lavadas horas antes da chegada dele e dependentes químicos retirados do trecho pelo qual Harry circularia. Não foi bem com a famosa pontualidade britânica. O príncipe Harry chegou cerca de 10 minutos atrasado ao centro de São Paulo, acompanhado do prefeito Fernando Haddad. A visita despertou muita curiosidade. Pra mim é novidade, né? É diferente, né? A gente não tá acostumada com isso. Falei com o príncipe. Não vou ser a princesa dele porque eu já tenho meu príncipe. Eles percorreram a pé algumas ruas da Cracolândia, que foram lavadas pouco antes. Também não haviam usuários de drogas por onde o príncipe passou. Depois do príncipe Harry passar por ruas aqui da Cracolândia, todas muito limpas, sem ninguém, mas com muita segurança, ele veio conhecer pessoalmente o projeto de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Mas o que ele não conheceu foi onde estão exatamente os usuários de drogas. Aqui, neste outro ponto. Uma grande maioria delas não estão no programa e que nós pretendemos trazê-las para o programa. Essa é um trabalho diário de convencimento para que essas pessoas passem a integrar o programa. A visita continuou para o outro lado. O príncipe conheceu também o posto de onde os participantes do projeto saem para varrer a região.
O programa de redução de danos atende cerca de 400 usuários de drogas que recebem trabalho, hospedagem em hotéis do entorno, 3 refeições por dia e atendimento psicológico. Sempre bom ser exemplo para alguém. Tomara que ele gostou e leva para lá para eles. E antes de deixar o país, o príncipe deixou um vídeo de agradecimento. No vídeo, no site da família real britânica, Harry se despediu do país após 4 dias de viagem. Na mensagem, agradeceu a hospitalidade e o carinho do povo brasileiro. Disse que teve momentos inacreditáveis e que a viagem foi incrível. Ele falou ainda da experiência de conhecer crianças chamadas por ele de futuros jogadores de futebol e, por fim, prometeu voltar ao Brasil. Em Brasília, o relator do processo do mensalão petista, o ministro Luiz Roberto Barroso, liberou o trabalho externo a mais condenados no processo. São eles, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, os ex-deputados federais Valdemar Costa Neto e Pedro Correia, além do ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas. Ontem à noite, o plenário do STF, por maioria, já havia permitido o trabalho fora da cadeia para o ex-ministro José Dirceu. E quem também esteve em São Paulo foi a presidente Dilma Rousseff. Ela anunciou investimentos federais para a prevenção de enchentes na capital e assinou o contrato de financiamento do BNDES para a construção da futura linha laranja do metrô. A presidente Dilma Rousseff anunciou investimentos da ordem de 2 bilhões e 640 milhões de reais em São Paulo nas áreas de mobilidade urbana e também de prevenção contra enchentes. Investimentos que fazem parte da segunda etapa do PAC 2 de mobilidade urbana. Dilma disse que no país nunca houve um investimento tão grande nas áreas de transporte, saneamento e habitação. Sem transporte, saneamento e habitação, há um problema inequívoco e inevitável: crise urbana. Em seu discurso, a presidente também falou sobre a Copa do Mundo no Brasil e elogiou a hospitalidade dos brasileiros ao receber os visitantes do mundo inteiro. Ela disse também que o país mostrou que tem capacidade para promover grandes eventos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteve na cerimônia e assinou o contrato de financiamento com o BNDES para a construção da linha 6 do metrô, que vai ligar a estação São Joaquim, no centro, à Brasilândia, na zona norte da capital. E no fim da tarde, Dilma participou da posse dos novos ministros. Paulo Sérgio Passos assume a pasta dos transportes no lugar de César Borges, que, por sua vez, vai para a Secretaria de Portos. Ambos são do PR. Com a troca de ministros, a legenda deve apoiar a candidatura à reeleição de Dilma. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Você viu aí o Alckmin feliz porque a Dilma disse que precisava haver uma coordenação, uma sintonia entre a presidência, Estado e município. Ele não entendeu que o PT está num e no outro, está faltando ali no meio, né? Por isso que ele ficou tão feliz, dizendo que a presidente trazia boas notícias para São Paulo. Esse clima não é o clima da campanha, não. O clima da campanha é de baixaria. A presidente Dilma Rousseff acaba, como você viu aí no noticiário, de nomear para o Ministério dos Transportes Paulo Passos, indicado por Valdemar Costa Neto, que está morando atualmente na Papuda, lá em Brasília. Ele foi condenado à prisão porque é um dos mensaleiros. E o partido, que é controlado por ele, exigiu que a presidente colocasse o Paulo Passos no lugar do César Borges. Tudo baiano, mas de tendências diferentes. Ela se encontrou com o Gilberto Kassab e disse que o que os unia ali era a coincidência de convicções. Eu sempre ouvi falar que o Gilberto Kassab era de direita, era de esquerda, mas isso não existe mais, isso não existe, né? É isso. Agora, a república é a coisa pública, que segundo me ensinou o padre Bernardo, meu professor de latim, res pública, é para ter um alto nível, uma negociação ética, né? Não é o que está aparecendo nesta campanha. Além desse escorregão de Dilma, que tinha demitido o ministro original dos transportes, Alfredo Nascimento, na sua faxina, tem também o escorregão do doutor Aécio. O doutor Aécio Neves, tucano, neto de Tancredo, disse alto e bom som
que essas dissidências nos partidos ligados ao governo agora devem se comportar da seguinte forma: suguem o que for possível. O que for possível é o nosso dinheiro. Ele não se lembrou disso. Depois venham e votem em mim. Isso era um lema dos comunistas de antigamente, que diziam que os seus militantes tinham que ir para o governo, pegar tudo do governo e depois votar contra o governo. Ou seja, o Aécio não está ganhando na pesquisa. Dificilmente ganhará a eleição. Mas se houvesse um campeonato de baixaria, ele superou a Dilma com méritos, larga folga, larga margem. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em pé. O atacante Luiz Soares deixou o Natal, no Rio Grande do Norte, na noite desta quinta-feira, em voo fretado para Montevidéu. Ele foi proibido de viajar com a delegação do Uruguai. O camisa 9 da Celeste foi punido pela FIFA após morder o zagueiro Chiellini da Itália em confronto realizado na Arena das Dunas, na última terça-feira. A pena é de 9 jogos de suspensão com a camisa do Uruguai, além de 4 meses de afastamento do futebol. O atacante terá de cumprir os 9 jogos de suspensão em partidas da seleção uruguaia, o que deve tirá-lo até de jogos da Copa América de 2015. De acordo com a chefia de comunicação da FIFA, após 4 meses, Soares poderá disputar amistosos com a seleção e atuar normalmente pelo Liverpool, seu clube na Inglaterra. E vamos aos jogos de hoje. A Alemanha e Estados Unidos jogaram na Arena Pernambuco e os alemães venceram, garantindo a primeira colocação do grupo. Apesar da derrota, os americanos também avançaram. O empate até servia para as duas equipes avançarem para as oitavas de final, mas em campo, os jogadores foram atrás da vitória. Os alemães começaram dominando o jogo, mas ao longo da primeira etapa, os americanos equilibraram a partida. Os dois times foram para o vestiário sem marcar. No segundo tempo, a Alemanha abriu o placar logo aos 5 minutos. Mertesacker cabeceou na área, o goleiro Howard defendeu, mas deu rebote para Thomas Müller, que bateu colocado para marcar seu 4º gol nessa Copa. E ficou nisso, 1-0 para a Alemanha. Pelo mesmo grupo da Alemanha, Portugal venceu, mas não comemorou. Com direito a gol de Cristiano Ronaldo, foi uma vitória melancólica dos portugueses que se despediram do Mundial. Estádio Nacional em Brasília, Portugal saiu na frente com um gol contra de Joe Boy. Asamoah Gyan empatou para os ganeses, 1-1. Mas Cristiano Ronaldo, aos 35 do segundo tempo, marcou o primeiro gol dele na Copa do Mundo e definiu o placar. Portugal eliminado 2, Gana também desclassificada 1. A Argélia faz história, empata com a Rússia e se classifica pela primeira vez para as oitavas de final de uma Copa do Mundo. Na Arena da Baixada, em Curitiba, a Argélia conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas não foi fácil. Logo aos 5 do primeiro tempo, Kokorin abriu o placar para a Rússia, 1-0. Com o resultado, a Rússia estava se classificando, então a Argélia teve que correr atrás do empate e só conseguiu marcar no segundo tempo com Slimani, 1-1. Com o resultado, a Rússia foi eliminada e a Argélia agora pega a Alemanha nas oitavas. A Bélgica venceu a Coreia e se classificou como primeira colocada do Grupo H. O jogo foi na Arena Corinthians. O primeiro tempo foi muito equilibrado. Aos 44 minutos, Defour foi expulso por entrada dura em Kim Shin-wook. Apesar de ter um jogador a menos, a Bélgica não se abateu e aos 32 do segundo tempo marcou um gol com Vertonghen. E ficou nisso. Com o resultado, os coreanos foram eliminados e a Bélgica avança para as oitavas, onde pegará os Estados Unidos. E a seleção brasileira já está em Belo Horizonte, onde joga no sábado contra o Chile, no Mineirão. Os jogadores deixaram a Granja Comari no fim da tarde. E mais cedo, durante o treino, fim do mistério. Em Teresópolis, Felipão colocou Fernandinho para treinar com os titulares. Com isso, é quase certo que o volante vá substituir Paulinho no Mineirão. E a outra possível novidade na seleção é o jogador Michael, que no segundo tempo do coletivo desta quinta-feira atuou no lugar do lateral Daniel Alves.
A última alteração técnica foi Ramírez na vaga de Hulk. Com a nova formação, Felipão exigiu dos atletas que marcassem a saída de bola no campo de ataque. O Brasil faz treino fechado amanhã no Independência, em Belo Horizonte, pois a FIFA quer preservar o gramado do Mineirão. E agora são jogos eliminatórios. 16 seleções estão no páreo para conquistar a taça da Copa do Mundo. E o Brasil abre as oitavas de final. Veja aí a tabela completa dos confrontos. O Brasil vai enfrentar o Chile no sábado, no Mineirão, à 1h. Às 5 entram em campo Colômbia e Uruguai no Maracanã. No domingo, a Holanda pega o México à 1h no Castelão. Às 5h se enfrentam Costa Rica e Grécia na Arena Pernambuco. Na segunda-feira, a França volta a campo contra a Nigéria à 1h no Mané Garrincha. Já a Alemanha pega a Argélia no Beira-Rio às 5h. Na terça, a Argentina de Messi enfrenta a Suíça à 1h na Arena Corinthians. E a Bélgica vai pegar os Estados Unidos às 5h na Arena Fonte Nova. E agora a previsão do tempo com Mariana Armentano. O tempo continua firme e ensolarado na maior parte do estado. Um sistema de baixa pressão que está no sul do Brasil provoca o aumento da nebulosidade no sul e oeste de São Paulo, mas não chove. Nas outras regiões paulistas, o sol brilha forte e faz bastante calor. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus em Araçatuba e dos 32 em Votuporanga. Temperaturas na casa dos 30 graus também em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Na costa, dia ensolarado e bem parecido com essa quinta-feira, máxima de 29 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, o tempo continua firme e, segundo os meteorologistas, não deve chover nos próximos 10 dias. A máxima amanhã vai bater na casa dos 27 graus, no sábado 26 e no domingo a nebulosidade mantém as temperaturas mais baixas aqui na capital e a máxima prevista cai para os 23 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Visite uma exposição sobre o Rei Pelé com Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.